Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico, de estudo da Palavra de Deus. Nós tratamos aqui exclusivamente da técnica ou das técnicas da elaboração de sermões bíblicos. A partir deste vídeo, nós trataremos aqui do sermão temático. Apresentaremos o sermão temático, um sermão muito conhecido no cenário cristão, evangélico brasileiro. E nós sabemos que, apesar de ser conhecido, observa-se uma certa dificuldade para a elaboração do esboço de sermão temático. Portanto, a partir deste vídeo, nós traremos aqui para você que está nos acompanhando, nós traremos aqui as peculiaridades do sermão temático, o significado do sermão temático, quais são as suas características. Também trataremos aqui do esboço do sermão temático, do tema, como formular um tema para você elaborar o seu esboço de sermão temático. Neste vasto oceano da homilética, nós trataremos aqui de forma didática, de forma profunda, nós trataremos do esboço do sermão temático. Tratando aqui do esboço, nós apresentaremos a técnica de forma precisa e procuraremos aqui, através da literatura, trazer para você informações que são exclusivas em relação ao sermão temático. Então, se você quer conhecer melhor como se monta um sermão temático, então nos acompanhe a partir de agora. Você que já conhece o sermão temático e quiser aprimorar o seu conhecimento, também o convido, venha conosco aí nesta jornada de estudos sobre o sermão temático. Então, vamos lá para o nosso sermão temático, a partir aí do seu significado. Antes, porém, de falarmos do tópico de número 1 ou do ponto de número 1, precisamos aqui falar da nossa introdução. Uma introdução, ela deve ficar em torno de 5 minutos, igual uma saudação. Não pode ultrapassar. Se você passar um pouquinho, não tem problema, mas que você saiba que, de acordo com a literatura e as regras da homilética, precisamos ter uma introdução sucinta, concisa. Você pode falar um salmo, você pode citar um poema, você pode citar um verso, você pode citar uma frase, um pensamento, um versículo bíblico, uma ilustração, ou até mesmo você pode contar uma experiência, mas que não seja algo longo. E depois que fizer isso, você vai direto ao seu ponto, ok? Então vamos lá, concluindo aí a nossa introdução, inicia-se a apresentação dos pontos do sermão. Então, quando nós falamos aí, conforme eu descrevi, um salmo, um poema, uma frase, um texto bíblico, uma experiência, enfim, depois que nós fazemos isso, vamos direto ao nosso ponto. Observe aí capítulo de número 1, definição de sermão temático ou tópico. Então, estamos iniciando aí com a definição. O que é um sermão temático? Como você pode definir o sermão temático? Como o seu próprio nome diz, é o tipo de sermão que inicia com um tema. Você pode utilizar, por exemplo, você vai falar, o seu público vai dar uma aula, vai pregar, e você fala mais ou menos assim: nós estamos apresentando uma mensagem subordinada ao tema: a redenção do homem, a queda da humanidade, Jesus Cristo eu sou, Jesus Cristo o único Salvador, Jesus é a ressurreição e a vida, Deus o Criador. Então, quando você está utilizando o tema, estes, por exemplo, que eu citei, eles são temas bíblicos. E ele não precisa se ancorar em apenas um texto, porque está em toda a Bíblia. Quando você abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai falar justamente de Jesus, o Messias,
de Jesus, aquele que veio como Filho de Deus, de Jesus, o Eu Sou, da redenção do homem, da queda do homem, tanto em Gênesis quanto em Apocalipse. A Bíblia vai revelar esses temas, eles saltam aos olhos, estão dentro de toda a Escritura Sagrada. Então você não se respalda, você não ancora o seu tema em um texto apenas, ele está em toda a Bíblia. Então quando alguém pensa em ancorar o tema em um texto, ele termina perdendo o teor, a finalidade do seu tema ou do seu sermão, que é temático. Ele não pode se apoiar em um único texto e nem pode começar com um texto. Você não lê o texto para falar do seu tema. Pelo contrário, você fala do seu tema. Por exemplo, você diz, nós vamos falar nesta hora sobre a redenção do homem. Então você tem muitos textos para você comprovar isso. Para você, a partir do seu tema, você vai aí, o seu texto, ou melhor, os seus pontos principais, eles vão emanar, eles derivam do seu tema. Então o seu tema é que deve ser falado, dito, na hora que você vai apresentar o sermão temático. Se você lê um texto antes de apresentar o seu tema, você vai terminar falando de um sermão textual e vai perder a característica essencial do sermão temático, que é o início dele com um tema, ok? No sermão temático, o pregador estuda as Escrituras procurando extrair do texto bíblico um assunto, isto é, um tema. Número 2. Os seus pontos principais estão ligados ao tema ou assunto e não ao texto da Bíblia. Os seus pontos principais derivam do tema ou assunto, número 3. E número 4. Ocasionalmente pode acontecer de o pregador encontrar uma frase. Você está lendo a Bíblia e você lê uma frase e diz, essa frase serve de tema. Ou um verso que contribua para a elaboração do seu tema. Então eu quero citar aí um exemplo de um texto da Bíblia, uma frase da Bíblia que serve como tema. Observe aí, para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Nós encontramos, lendo esse texto, nós encontramos aí esta frase que nos servirá de tema. Então eu quero montar um sermão a todo custo, eu quero montar um sermão com este tema, para Deus nada é impossível. Como eu vou fazer isso? Então observe bem como a gente vai fazer. Esta frase pode ser utilizada como tema, claro que pode. E a partir dela o pregador pode elaborar os seus pontos principais ligados ao seu tema. Exemplo. Tema. Então você vai dizer, nós vamos apresentar aqui uma mensagem subordinada ao tema para Deus nada é impossível. Mas o que você não vai fazer? Não vai falar do versículo, não vai falar do capítulo e não vai falar do livro. Você está citando o tema e não um texto. Então você extraiu daquela frase que estava em Lucas o seu tema, mas você não vai citar nem o livro, nem o capítulo, nem o versículo. Neste caso aí, em relação ao tema, apenas ao tema. Por quê? Porque o seu sermão é temático, não é textual. Então não precisa de um texto único para ele poder ancorar o seu tema. O seu tema é bíblico. Para Deus nada é impossível, ok? Então vamos lá. Então você vai aí para o seu ponto principal, número 1. Ele faz a Estéreo ter filhos, porque para ele não há nada difícil. Gênesis 18 e 14. Observe que o tópico de número 1, o ponto principal, número 1, ele está de acordo, é sinônimo. Para Deus nada é impossível, porque para ele não há nada difícil. Gênesis 18 e 14. E você vai aí ler, explicar e aplicar. Depois você vai para o ponto principal, número 2. Ele salva porque para ele tudo é possível. Mateus 19, 27. Observe que também ele está apoiado. Ele é parte do tema. Ele está ancorado no tema. Ele emana do tema. Então, para Deus nada é impossível. Em outras palavras, para ele tudo é possível, inclusive a salvação. Mateus 19, 27. Daí você vai ler, vai explicar e vai aplicar. Observe que o texto de Lucas 1:37, apesar de não aparecer no tema o capítulo, versículo e livro, você já tem um tema que é bíblico.
forneceu o tema do sermão, Lucas 1:37, ok. Inclusive, os seus pontos 1 e 2 derivam do tema e estão ligados a ele. Apesar disso, poucos são os textos que podem ser utilizados como temas de sermões. Quando nós lemos a Bíblia, é muito difícil nós encontrarmos dentro de um texto uma frase que sirva de tema como fizemos aí. Mas nós encontramos dentro das Escrituras vários textos que realmente eles servem para tirar aquela frase e formar um tema. Faça parecido, mas que ele seja bíblico como fizemos aí. No caso, você pode utilizar, por exemplo, a salvação do homem ou a salvação da humanidade. Você não vai encontrar num texto específico, mas você sabe que é bíblico. Quem é especialista em fazer temas de pequenas frases ou pequenos textos da Bíblia é o Spurgeon. Se você tiver a oportunidade, leia livros que falem de sermões bíblicos do Spurgeon, que ele utiliza frases da Bíblia, textos da Bíblia, para fazer o seu tema. Que Deus abençoe. No próximo vídeo, nós veremos o capítulo de número 2, que será o esboço de sermão temático ou tópico. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.